Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Nesta mensagem iremos falar sobre o tempo de Deus, o chamado Kairos, e o tempo do homem, chamado de Cronos. Ambas palavras de origem grega, que nos ajudarão a entender sobre o momento da espera, quando precisamos que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. Aqui é Jorge Tedes do canal do YouTube Fé e Bom Ânimo e eu desejo que esta mensagem você entenda que Deus criou o nosso tempo cronológico, o Cronos, e que somos dependentes dele, pois a nossa medida é uma medida certa e limitada. Mas que os nossos milagres, que esperamos por eles, não estão ligados ao Cronos e sim ao Kairos, ou seja, o tempo de Deus, que não pode ser limitado e nem medido por horas ou dias. E que após esse entendimento você permaneça confiante durante todo o tempo da sua aflição. Não sei o que você está passando, mas eu quero que você tenha a sabedoria que Deus está agindo e agindo ao seu favor e você sairá vitorioso. Eu tenho um e-mail pessoal por enquanto, que é o tedes.jorge@gmail.com. Estará aqui embaixo no vídeo para que você envie o seu milagre, para que cada vez mais pessoas possam se entregar a esse Deus que faz milagres todos os dias. E no final dessa mensagem eu quero orar por você e pela sua família. E peço também para deixarem os seus pedidos de oração nos comentários deste vídeo ou me envie por e-mail. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, pois isso ajuda o YouTube a divulgar a mensagem para mais pessoas. Se inscreva no meu canal, para isso clique no botão abaixo inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Esse sininho é para você clicar numa opção todas, pois isso irá permitir que toda vez que eu colocar uma nova mensagem, você seja avisado automaticamente. Vamos começar com a mensagem de hoje? Na mensagem de hoje iremos falar sobre o tempo de Deus. Não podemos falar disso antes, pois precisamos que você chegasse no entendimento sobre a fé, para refrescarmos. Fé é aquilo que acreditamos sem ver, mas na certeza do que os nossos olhos verão. Os vídeos vieram mencionando sobre fé em diversos sentidos das nossas vidas. Na vida financeira, na vida com enfermidades, na vida com falta de esperança, na vida cheia de preocupações, ou seja, diversas situações. Conversamos que Deus também possui 3.573 promessas escritas na Bíblia, alcançando todas as diversas áreas da sua vida, da nossa vida. Temos promessas de provisão, temos promessas que seremos vencedores, temos promessas que seremos curados e etc. Tudo isso para que você não coloque em dúvida alguma sobre os planos de Deus na sua vida, principalmente quando estiver passando por alguma aflição. Pois o que ele tem de planos são planos de paz e planos de um bom futuro para fazê-los prosperar. Entendemos também nos vídeos que existe um tempo na fé que fica entre o crer e o acontecer. E esse entendimento temos que mora o maior perigo de cairmos em tentação. E baixamos a guarda neste período. É neste momento que ficamos muito angustiados e sem expectativas, pelos simples fatos de não termos paciência para esperar o tempo de Deus, pois isso é normal, pois somos humanos e como seres humanos temos pensamentos imediatistas. E posso citar alguns exemplos mais imediatistas aos nossos olhos humanos. Imagina um parente seu em enfermidade e possivelmente no limiar entre a vida e a morte. Você faz o pedido a Deus e naquele momento você tem fé, naquele momento do seu pedido, que Deus irá agir ao seu favor. Só que começam a passar os dias e o seu tempo cronos começa a ficar limitado, pois você começa a ver o seu parente a piorar mais o seu estado. E aquele estado que para os médicos eram considerados como grave, agora passa a ser gravíssimo. E neste momento que os seus olhos começam a se perguntar se Deus realmente está agindo, ou melhor, se ele irá interferir naquela situação. E se existirá, olha que isso aqui é muito forte, acaba pegando muitas pessoas pela perninha, e que se existirá o tempo
para a cura sem sequelas. Naquele momento de maior dúvida também será o grande momento de você permanecer firme na sua posição de fé, de você não desistir dela e você começar a declarar que o seu parente está curado por completo. Será um grande momento de entendermos sobre as palavras daquele vídeo Esperança que eu falei lá atrás. Vou deixar um cardzinho aqui em cima se você tiver interesse de vê-lo ou revê-lo. Se temos esperança que Deus pode todas as coisas, ou se temos a fé, que é a certeza que Deus pode todas as coisas. Como eu disse, o pior momento da fé, para mim, não é o acreditar que Deus pode agir, onde é o momento do crer, e nem no momento do acontecimento, pois você acaba vendo, mas sim no tempo da espera. Pois temos um pensamento imediatista, como falamos anteriormente, em querer que tudo se resolva naquele momento ou no nosso tempo. E não respeitarmos o tempo de Deus, o Kairos, e querermos resolver no nosso tempo Cronos, que iremos falar sobre isso um pouco mais à frente. Olha só, antes de entrarmos na mensagem no meio, eu quero que vocês prestem muita atenção no que o livro de Lucas, no capítulo 8, e olha que isso aqui vai ser um pouquinho extenso, que nós vamos falar dos versículos 41 ao versículo 56. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, já existia aglomeração naquela época, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela gastara tudo que ela tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. E Jesus perguntou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, imagino, já desesperado. Jairo, o dirigente da sinagoga, disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Gente, a menina já tinha morrido. Olha o que Jesus disse, isso é muito forte. Eu quero muito que você pegue essa chave. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus, pois sabia realmente que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer para ela. Os pais delas ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Meus queridos irmãos, podemos tirar muita coisa de ensinamento nesses versículos. A primeira é sobre fé, onde a mulher que tinha hemorragia durante 12 anos e que ninguém descobria a cura dela. Eu acho que nesse momento eu devo estar falando bem específico, acho não, tenho certeza, para alguém que vai escutar e ver esse vídeo.
Ela tinha uma fé, que eu quero que vocês entendam que não foi Jesus que foi até a ela. Pelo contrário, havia uma multidão, uma aglomeração. E ela foi a Jesus e tocou em suas vestes. E ele sentiu. Ele viu que dele tinha saído virtude, tinha saído poder. E ela foi curada exatamente porque ela confiava nisso e ela manteve a sua confissão de fé. Qual era? Que eu vou tocar em Jesus e nessa serei curada. E Jesus disse para ela assim: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Vocês entendam que tudo na vida de vocês é movimentado pela fé. Em tudo que vocês fizerem, tem que ter fé. Já até sei que alguém vai me perguntar assim, ou a pergunta começou a rondar na cabeça: mas Jorge, mas Jesus não está aqui para tocá-lo em suas vestes. E aí eu tenho o grande prazer de lhe fazer uma revelação. Se você crer, você não vai enxergar, mas ele está bem diante de você. Você não enxerga, mas eu tenho certeza que você pode senti-lo. E aí eu quero que vocês entendam uma chave que Jesus nos deixou para ter esse esclarecimento que fala no livro de João, no capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. O segundo ensinamento é quando Jesus foi para a casa de Jairo. Jesus entrou com os discípulos e os pais da criança. Meu querido irmão, isso é muito forte, pois se você entender o que a sua fé pode fazer, o seu querido bebê, a sua querida criança que está no CTI, pode ser curado. Quando eu falo pode, tudo depende da tua fé, porque por Jesus ele já está sarado e curado. Acredite e não duvide. No decorrer da minha caminhada, e eu pude agora presenciar vários milagres, e o último, um dos últimos que eu estou vivenciando ainda outros, eu tenho um amigo que ele tinha acabado de ser internado por causa de uma famosa doença aí, hora da pandemia, que eu não posso falar o nome, pois o YouTube acaba tirando meu vídeo do ar. E ele se internou no estado grave. E depois de grave passou para gravíssimo. E aí depois foi submetido a uma terapia chamada ECMO, ou seja, coração e pulmões artificiais, responsáveis por toda a circulação de sangue fora do corpo. E para a equipe médica, ouvindo naquela situação, era somente um milagre. Para salvá-lo, somente um milagre. A esposa dele era uma mulher de fé, porém muito aflita, no primeiro momento, com toda aquela gravidade que o quadro estava. Começamos a encorajá-la a proclamar a cura por completo do seu marido, mesmo quando o mundo dizia que não. Neste momento, acredito que muitos devem ter falado por dentro que era impossível de salvar aquele meu amigo. Como fizeram com Jesus no texto acima, ainda riram dele, E ela manteve a sua posição e a sua confissão de fé. Passou a não chorar e sim a descansar por completo em Deus, pois ela havia o entregue nas mãos de Deus e sabia que todo o controle estava nas mãos dele. E ela sabia e andava confiante que Deus iria agir a favor dela. E exatamente sabia esperar, porque ela entendeu que as coisas não acontecem no Cronos, mas que sim, eles acontecem no Kairos, que não tem medida e não é um tempo limitado. Pois bem, para a surpresa de todos, ele saiu recuperado e olha que foi em pouco tempo, onde a equipe médica visualizou um grande milagre. Inclusive, podemos ressaltar que ele saiu sem sequelas. Lembra do que falamos em um vídeo sobre posição de fé e confissão de fé? Pois é, isso foi feito e foi alcançado o grande milagre. Por isso que falamos sempre que você precisa arar a sua terra para que o milagre aconteça. Entenda, o seu posicionamento deve ser sempre como a mulher da hemorragia, ir ao encontro de Jesus e se entregar como se fosse a última coisa a fazer na sua vida. E a fé dela a curou, como a fé também da família ressuscitou a menina, que para Jesus ela dormia e para a multidão ela havia morrido, estava morta. Irmãos, entendam
que eu trouxe um exemplo da Bíblia e eu trouxe um exemplo de semanas atrás, mas com histórias muito parecidas, histórias comuns, que é a fé e a entrega. É o confiar que Deus, ele pode todas as coisas, que para o homem que vê que tudo para ele é impossível e tudo torna-se possível aos olhos do Senhor. O terceiro ensinamento é o que Jesus é o Senhor do tempo. Não importava o quanto tempo já se havia se passado em que decretaram que a menina estava morta. Para Jesus, a confissão dele era o seguinte: a menina dorme. Irmãos, isso é uma outra chave que é muito importante. Vocês entenderem que não importa o tempo que passa, e não importa se a situação está grave, se está gravíssima e que só está à beira de um milagre, o Senhor é o Deus do tempo. Não importa o tempo que se passou, importa que Ele haverá e fará restauração na sua vida. Um grande exemplo que eu posso dar é quando a minha filha, quando eu fui chamado, né, na internação dela, quando eu fui no hospital, na verdade, pediram para ela me chamar, que era para dar a Deus, ter a oportunidade de dar a Deus para minha filha. Sendo que quando eu cheguei lá, os médicos não conseguiam nem entubá-la, né? E se havia se passado muito tempo e as chances eram remotas de que alguma coisa boa pudesse acontecer. E se acontecesse, mediante aos olhos dos médicos, as sequelas seriam inevitáveis. E como muitos disseram, ela sairia com vida, mas como se fosse um vegetal, dependendo de aparelho, sem expressão e nem nada. Pois bem, quando eu cheguei no hospital, pedi aos médicos um tempo para orar pela minha filha. E eles falaram: não, pai, isso não vai dar tempo. E eu falei assim: olha, ao Deus que eu sirvo é o Senhor do tempo. E aí eles pararam, sem entenderem nada, e eu fiz a minha posição de mãos e disse: pai, eu entrego a minha filha a ti, e que seja feita a tua vontade e não a minha, pois eu não tenho um controle emocional para decidir o que é melhor sobre a vida da minha filha, mas o Senhor sabe o que é o melhor para ela. E após a minha oração, falei para os médicos: façam agora o que vocês têm que fazer e deixa Deus seguir Deus, pois Ele os guiará. Irmão, isso é muito forte. Quero muito que você ainda esteja comigo aqui em pensamento. Você faz a entrega para que Deus faça os seus planos, para que Ele faça o controle da sua vida, da vida dos seus parentes, sobre as enfermidades deles, sobre as suas finanças. E após isso, descanse, pois o controle já foi dado a Ele. E dele você só pode esperar a boa vontade, que é boa, agradável e perfeita. Entendam, o tempo entre o crer e o acontecer não é o Cronos, que é aquele tempo nosso contado de 24 horas, 60 segundos, 60 minutos, 1 hora. Não é. O tempo que Deus fala para que tenhamos fé é o Kairos, é o tempo dele, que não pode ser medido, que não pode ser controlado, e é um tempo ilimitado, que está relacionado ao tempo oportuno para o cumprimento do propósito da vontade de Deus sobre a sua vida. Podemos achar que Deus está até demorando para cumprir o que foi pedido pela fé, e muitas vezes acabamos nos precipitando e também nos dando muito mal por isso. Mas, entendam, o Senhor cumpre suas promessas e é paciente conosco. Precisamos concordar que o tempo de Deus e o tempo do homem são totalmente diferentes e precisamos permanecer confiando, descansando no agir de Deus, mesmo passando por aflições. Foque na sua fé. Não deixe a sua incredulidade falar mais alto em seus pensamentos. Confie e descanse no Senhor e você irá perceber que Deus nunca, mas nunca chegará atrasado, pois tudo acontecerá
no tempo perfeito de Deus. Vamos orar por você e pela sua família? Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida deste querido irmão e da sua família. Entrego também em suas mãos as suas batalhas, entrego o controle das suas vidas e das suas famílias, para que o Senhor faça transformação. Dê-lhes sabedoria para se manterem na sua confissão de fé e paciência para saberem esperar o seu tempo durante as aflições. Que o Senhor nos tire este pensamento imediatista e nos dê a serenidade para passarmos pelas aflições e descansarmos em Ti, Pai. Prepare o Senhor para receber os grandes milagres que o Senhor tem reservado para eles. Não os deixe se desviarem, pois receberão propostas deste mundo para nos desviarmos dos seus planos e propósitos para a nossa vida. Sabemos que o Senhor possui planos muito maiores do que o mundo inteiro possa nos oferecer. Dê-lhe paciência nas aflições e nas necessidades, nas angústias, para que eles possam alcançar as suas promessas. E já decretamos sobre o nome de Jesus a cura sobre toda enfermidade, pois temos sua promessa de cura para as nossas enfermidades. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e sabemos que por Ele já fomos mais que vencedores, salvos, curados e sarados. Não há limites impossíveis para Ti, Pai, e cremos na transformação das nossas vidas e que sairemos deste vídeo muito mais transformados e parecidos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, agradeço pelo companheirismo e parceria neste vídeo. E aqui é o Jorge Teles do canal do YouTube Fé e Bom Ânimo. E irei aguardá-los no próximo vídeo. Que Deus os abençoe grandiosamente e ricamente. E que esta semana e este dia você verá o grande favor de Deus sobre a sua vida e da sua família. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.